Estamos de volta no Hora da Verdade e a gente debatendo, conversando a respeito de um problema maior, que é o problema do menor, né? E a gente conversando aqui com o Darlan Bertoso dos Santos, chefe do Comissariado da Infância e da Juventude de Poços de Caldas, e a Alessandra Prando, assistente social do Fórum. Antes de falar sobre a minha pergunta do bloco anterior, Darlan, eu queria perguntar para você, às vezes muita gente não conhece realmente, o que faz o chefe, o Comissariado da Infância e da Juventude de Poços de Caldas? Qual é a principal função, quais são as funções desse órgão? Se confunde muito o comissariado com o conselho tutelar. Até 1990 a gente trabalhava com o Código de Menores. Naquela oportunidade somente o juiz mandava. O juiz, através de posse de uma caneta, ele fazia, desfazia, como se diz na gíria. Era o juiz que ficava atrás de uma mesa, tinha todo o poder. Mandava soltar e mandava prender. Mandava soltar, mandava prender. Naquela época era prisão mesmo, não era apreensão. Então o juiz ele tinha autonomia sozinho, individual, para ele decidir tudo o que ele ia fazer. Era uma sobrecarga, mas até diz que juiz que gostava daquilo, que tinha poder. A partir de 1990, que foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí que supriu o antigo Código de Menores, o juiz, o titular da Vara da Infância e Juventude, por lei também, não que ele deva satisfação ao Conselho Tutelar, porque foi criado o órgão Conselho Tutelar para auxiliar, intermediar uma situação na lei de proteção e da infância e juventude, para encaminhamentos, reivindicação na área de saúde, de segurança, vagas em creche, encaminhamento para cursos profissionalizantes, atendimento aos pais, quando a família está desestruturada. Então, naquela época, o juiz resolvia sozinho. A partir de 1990 mudou. O Conselho tem mais força, sim. Por lei, é baseado em todos os artigos, a maioria, quando cita o problema, é envolvimento com o Conselho Tutelar, para amparar aquela criança ou adolescente em apoio e proteção. O comissariado, a função é adversa. O comissariado é um órgão fiscalizador, subordinado ao juiz, mas não é polícia. Muita gente confunde. Por quê? O comissariado não se dá bem com o Conselho Tutelar. Não é que o órgão não se dá bem. Acontece que existem divergências nesses atendimentos. Quem que atende na rua quando uma criança de 11 anos de idade está aprontando? É o Conselho Tutelar, não é o comissariado. O comissariado atende adolescente acima de 12 anos completo. Criança a gente nem trabalha. Quando se trata de criança, a gente aciona o Conselho Tutelar num telefone de plantão, horário noturno. Muitas vezes ocorre que o conselheiro afirma que não tem um motorista, não tem um veículo. A gente acaba auxiliando, trabalhando em conjunto para fazer uma busca de um adolescente, de uma criança, para entregar no abrigo e comunicar ao conselho. E vice-versa. Muitas vezes a gente vai trabalhar no show de fiscalização, com relação à lei de proteção também a criança e adolescente, depara com criança, a gente aciona o Conselho Tutelar. Então existe um trabalho com certa harmonia, não que cada um aceite o trabalho do outro, isso é claro, existe uma divergência natural. Então o trabalho do comissariado, baseado na lei, que é o Tribunal de Justiça, as atribuições principais é fiscalização, onde se encontrarem crianças e adolescentes em bares, botequins, emissores de TV, transporte de ônibus irregular, boates, motéis, hotéis, em todos os lugares, teatro, em qualquer local onde possa se encontrar criança e adolescente em desacordo com a lei ou de uma portaria expedido na cidade pelo juiz, aí tem um trabalho do comissariado. A gente fiscaliza e lava um auto de infração quando depara que o adolescente está ingerindo a bebida alcoólica, é crime. Se uma mãe levar uma criança a partir das 8 horas da noite em um bar e ali frequentar, e ela estiver consumindo a bebida alcoólica na presença do filho da criança, pode ser um neto, um sobrinho abaixo de 12 anos, podemos autuar tanto o estabelecimento que permitiu a família ali, quanto os pais. Então, por exemplo, a gente depara com um adolescente numa casa noturna striptease, o proprietário vai preso em flagrante, isso não tem perdão. Dentro de um motel, uma adolescente lá, se não for noiva, se não for casada, mesmo com 14, 17 anos, não tiver grau de parentesco nenhum com a pessoa, é multado o dono do estabelecimento e o cidadão sai preso também. Então, esse trabalho do comissariado é baseado de acordo com o Estatuto Federal, o Estatuto ECA. Então, ali existem as aplicações das multas. O comissário só lavra o documento, encaminha ao juiz e ao promotor, tem uma audiência e eles aplicam a multa. Claro que os acusados, os réus, têm direito à defesa, constituir o advogado. Mas nós temos casos em Poços de Caldas aqui, que eu posso citar, de uma pensão que foi autuada 2 vezes por receber uma adolescente de 16 anos para programas sexuais, foi fechado por 15 dias, teve o pagamento de 10 mil. Houve uma reincidência, mais 10 mil reais, fechou o estabelecimento. Hoje é um outro nome de fachada.
Nós temos um bar que causa problemas sérios em Poços de Caldas. O cidadão foi preso 3 vezes por venda de bebidas alcoólicas. Ele saiu algemado pela polícia militar que nós acionamos. Respondeu 3 processos na esfera criminal administrativa. Pagou multa, está solto, está trabalhando novamente no centro da cidade. Entra uma questão aí, quem libera o alvará para um bar desse porte? Sendo que na portaria também, e no estatuto é claro. Ambientes insalubres, maus costumes, ébrios, que se chama vadios, que frequentam esses lugares, deve ser cassado o alvará de funcionamento. Quando você está falando tudo isso, e a gente até comenta aqui em outros assuntos, mas a gente sempre fala que no Brasil, a gente cria várias leis, vários estatutos, né, e de repente criam-se para depois falar assim, bom, agora nós vamos ver como é que nós vamos cumprir. No caso, por exemplo, especificamente aí voltando ao assunto do Estatuto da Criança e do Adolescente, é exatamente isso que acontece, ou seja, o Estatuto tem uma determinada série de normas lá, que é preciso fazer isso, aquilo e tal. Só que a cidade, o município, ela não possui, na maior parte dos municípios brasileiros, condição para atender dessa. Isso acontece mesmo no caso do Estatuto? É uma realidade, porque a lei é federal, o Estatuto é a lei federal. Joga-se a responsabilidade para o Estado construir os centros para recuperação, reintegração de adolescentes e infratores. O Estado, por sua vez, joga a responsabilidade para o município. Por quê? Questões de medidas socioeducativas. O juiz aplica a lei. Ele aplica uma medida num adolescente por 6 meses, ele cumpre 8 horas por semana. Onde vai ser cumprido? No município. Quem tem que arcar com os custos disso aí? Com funcionários e estrutura, no caso, em Poços de Caldas, é o CREAS. Quem que acaba respondendo por isso, tem que soltar verbas, sem a verba do governo federal ou município. Nós temos em Minas Gerais, hoje, são poucos centros, em Sete Lagoas é o famoso, segundo Divinópolis, agora estão criando em Passos ou Lavras, tentou-se em Poços de Caldas, mas quando chega a vez do Estado participar, o Estado exige o seguinte, o município é obrigado a dar uma área de 10.500 metros, o Estado manda 3 milhões e depois as pessoas, a sociedade não sabe depois disso quem que vai manter esse centro. O Estado ele não participa mais, ele manda o dinheiro, constrói, sai o nome do Estado, o governo do Estado e dali para frente a prefeitura é obrigada a... É mais ou menos como a situação, por exemplo, que a gente fala aqui, já comentamos, que é parte, que é quase parecida, mas às vezes a gente vê um órgão, por exemplo, como o SAMU, não é? É claro que, né, muitos dos custos do SAMU são do Estado, quando cria-se e tal, mas depois toda a preservação disso, a manutenção disso, acaba indo para o município. E o município não recebe a verba do Estado, o Estado não recebe do governo federal e é um jogo de empurra. Nós não fazemos porque o Estado não mandou. O Estado afirma, nós não mandamos porque o governo federal não libera. Gente, então, se não libera, se não tem verba, então é solução caseira. Por exemplo, Poços de Caldas, então a gente vive hoje de solução caseira. Vamos quebrar esse galho aqui. É um fato real aqui que a Alessandra acompanhou num processo aí de uma adolescente de Poços de Caldas com 15 anos de idade, no tráfico, devendo para o traficante, fazendo um programa sexual por R$10 aqui no centro da cidade. Há mais de 8 meses a gente está pedindo a providência da promoção social, Secretaria de Saúde, todos os órgãos e nada. A resposta é o seguinte, nós não temos que fazer. E a pressão do comissariado, quando o juiz expediu um mandado de busca e apreensão para o comissariado levar essa menina para Santa Bárbara do Oeste. A menina foi encaminhada, chegou lá naquela cidade e ela falou para nós, estou voltando para Poços porque eu adoro aquela cidade. Mas como? Na nossa cara, vou voltar porque eu tenho residência lá. E olha que a Alessandra é de Santa Bárbara do Oeste. É de Santa Bárbara do Oeste. Então eu acho que a Alessandra poderia olhar esse lado lá, acionar o conselho tutelar e segurar essa garota lá. Aí, terminando, nós fomos ver onde era a residência dessa adolescente de Poços de Caldas. É uma casa invadida. São 2 cômodos que não tem iluminação, não tem parede, simplesmente está caindo. E ela afirma que tem residência em Poços de Caldas. Não, ela não é daqui. E, para sorte nossa, até eu tenho que elogiar o trabalho que foi feito em Santa Bárbara do Oeste pelos conselheiros tutelares, o Estado de São Paulo deram encaminhamento para adolescente lá. Aqui em Poços de Caldas ninguém deu. Quer dizer, nós estamos realmente falando do problema local, né? Ou seja, o Poços de Caldas, nós, claro, como o próprio Darlan está dizendo aí, a gente tem que seguir uma lei federal, mas a própria estrutura do município não está capacitada ainda para atender todas as questões ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como até eu acho que você disse que além da questão do comissariado, tem também outros órgãos que estão relacionados aí que também não consegue atender. Então o Conselho Tutelar tem que reivindicar na área de saúde, por exemplo. O juiz determina ao comissariado que faça busca e apreensão de um adolescente, leva no programa álcool e drogas. O Conselho Tutelar tem que participar, porque para
para reivindicar do município o local, uma clínica para tratamento. Simplesmente não tem. A prefeitura se nega a pagar. Quando o juiz obriga, determina por força de lei que aquele adolescente tem que ser encaminhado sob pena de receber multa diária e desobediência, faz-se uma triagem do pior caso e leva um ou outro. Isso acontece. Ao invés de a gente conseguir vaga para 10, 12, consegue para 1. E isso aí é o tipo de um cala-boca. Cala-boca pelo seguinte, nós estamos sofrendo pressão para encaminhar, encaminhamos um. Está satisfeito? Não. Nós, da área de segurança pública, nós não estamos satisfeitos, não. Porque a polícia pode bater do jeito que quiser em cima para fazer apreensão, prisão, levar em delegacia. E é verdade, coitado do policial, ele vai lá, dali 10 minutos, o adolescente está na rua. Aí o que o policial se sente desestimulado? Por quê? Ele vai passar longe daquele adolescente que está consumindo droga. Ele vai ter um desgaste com a viatura, com 4 policiais, utilizar o combustível, uma hora que para um adolescente levar a delegacia e falar ele é o usuário e libera. Porque falta em posto de calcinha uma estrutura, condições políticas, como foi afirmado, para o preventivo. Olha, o adolescente começou a fumar maconha, descobriu, imediatamente já tem que ir para um tratamento para ver o que ele quer. Precisa de uma atividade laborativa, ou seja, uma atividade de trabalho que seja do menor aprendiz, que é uma falha também na lei federal, porque eu acho que o adolescente não pode trabalhar, piorou a situação. Então, esse adolescente vai tentar uma condição de menor aprendiz, qual que empresa que quer. Aí esse adolescente da rua já praticou um ato profissional, não quer, fecha-se a porta, pega os bonzinhos. E aqueles que estão caminhando para um desvio de conduta que mereceriam uma chance. Não, esses são descartados, infelizmente. Bem, nós estamos conversando com o Darlan, chefe do Comissariado da Infância e da Juventude, e também com a Alessandra, assistente social do Fórum. O Dirceu ligou para a gente, vou fechar esse bloco com a pergunta do Dirceu. Ele diz o seguinte: todo mundo sabe que na Praça dos Macacos, Fonte Luminosa, entre outros locais, ocorre o tráfico de drogas, diz o Dirceu. Por que não é feito nada, né, segundo o Dirceu? E ele diz que tem saudades da Cida Caselli. Nós vamos voltar a falar sobre isso. O trabalho, inclusive, o Darlan falou que trabalhou junto com a Cida. Vamos ver essas referências. Nós estamos fazendo hoje a questão do que acontecia, do que acontece, né? Lembrando um pouco e trazendo o passado e o presente. E já a gente faz essa pergunta aí, tanto para o Darlan quanto para a Alessandra. E você também faz a sua pergunta pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Até já.